Vamos começar? Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos começar mais uma reunião da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Hoje nós temos a presença... só para esclarecer, e até para esclarecer para o Sargento Pereira, para o vereador, como o secretário Juliano tem um determinado horário para sair, então a ata e o projeto de lei que a gente precisa ler para dar sequência, a gente faz no final, posteriormente, porque aí a gente libera todo mundo e aí a gente faz as questões práticas aqui e aí fica mais fácil, né? Então, hoje nós estamos recebendo o secretário Juliano, a diretora Vanessa, nosso convidado aqui, o Fernando, que é lá da ENAI, né? E o Marco Aurélio também, da ENAI. Deixa eu só explicar para vocês o motivo que eu chamei vocês aqui, só para todo mundo entender. Como eu sou presidente da Comissão de Obras, a gente recebe muitas denúncias aqui, né? Denúncias que muitas vezes são procedentes, denúncias que muitas vezes não são procedentes, mas como a gente tenta fazer o nosso papel de vereador fiscalizador também, a gente precisa chamar as partes para a gente dirimir as dúvidas. Não eu preciso que vocês entendam que a gente não quer acusar ninguém, nada, a gente só precisa entender muitas vezes o que acontece. E aí, duas coisas chegaram lá no gabinete para mim, e aí eu falei, bom, até uma delas eu acho que eu já conversei há um tempo atrás com você. Mas são duas obras aqui em Itajubá. Uma delas é ali atrás do Palácio 26 de Fevereiro, que é aquele prédio ali do dono do Embaixador, do Hotel Embaixador, esqueci o nome, do Aloísio. E uma outra obra que eu recebi uma denúncia foi a obra ali atrás do Fórum Novo aqui da praça, que me falaram que era um projeto que entrou na prefeitura como reforma, e aí depois o cara construiu todo uma obra ali dentro e, quando vê, destruiu toda a casa ali que já se encontrava. Então, se ele entrou como reforma, ele não poderia fazer isso, porque ele, como foi uma obra totalmente nova, ele teria que respeitar os recuos de calçada, fazer calçada maior, aquela coisa toda. Então, muitas vezes, para ele burlar a legislação, para não ter essa questão de afastamento e perder, consequentemente, área, ele acaba entrando com um projeto de reforma e acaba depois burlando a legislação. Então, foram esses dois questionamentos que nós recebemos no gabinete. Aquela obra ali que eles me falaram, não, está fora da legislação atual, do plano diretor atual, enfim. Tinha aquela questão também do patrimônio histórico, do Palácio 26 de Fevereiro, enfim, né? Então, eu gostaria que vocês falassem, podem até escolher qual obra primeiro falar e depois falar uma de cada vez, porque senão a gente embola o meio de campo aqui, e a gente então gostaria de ter informações das duas partes, e a gente pediu para a ENAI também estar presente, porque como ela entende bastante de legislação que está vigente, pode contribuir aqui também com a nossa reunião. Vereador Pereira, quer falar alguma coisa? Somente cumprimentar nossos convidados aqui, sejam bem-vindos, tá bom? Só reforçando também, fazendo coro aí as palavras do vereador Marcelo, a nossa ideia é sempre estar tentando entender, né? Não é nada aqui de acusar ninguém, não é isso? As demandas chegam, né? As denúncias chegam, a gente
procura realmente ser transparente nisso. Então, sejam bem-vindos e espero que nós possamos daqui sair bem satisfeitos. Eu só não sei o nome do senhor. Ah, é o Carlos. O senhor é consultor, não é? Também, né? Ah, sim, desculpa. Eu lembro do senhor. Se quiser, eu posso fazer uma. Posso começar pelo da esquina do Subway. Na esquina do Subway. Então, aquele projeto, ele foi um projeto realmente polêmico. E ele pegou a época da anistia, da lei de regularização. Ele foi aprovado pela lei de regularização. E teve que fazer, ele adequou a lei de regularização, entrou realmente como um projeto de reforma inicialmente, e por motivo tira parede, põe parede, ele acabou entrando como projeto existente em ampliação, mas atendia à lei de regularização. Então, ele teve que ter uma contrapartida. A contrapartida dele foi até um valor alto. Contrapartida 119, 181 e 35. E ele, então, fez uma reforma. Para a contrapartida, foi feita uma planilha, ele fez uma obra, tem tudo aqui apresentado, a planilha de custo da obra, com foto, tem a planilha da memória de cálculo da valor, né, feito, analisado pelo Alexandre, que foi o fiscal da obra, fotos. Contrapartida é o que ele fez? Que obra? Ele fez uma obra lá no Tigrão. Não, Tigrão não. ITC. Sim. Fez a reforma lá na Praça de Esportes. Certinho. Ô, Vanessa, me explica só o que é a lei de regularização. A lei de regularização, ela foi aprovada em 2015. É a lei 3107 de 2015. Ela previa que as construções em andamento e construções existentes que não adequassem ao plano diretor poderiam ser aprovadas mediante uma contrapartida que era baseado numa tabela. Foi aprovada e que consta aqui no processo. Certo? Teve uma ata de registro de preço, tem todo o processo aqui. Senhor vereador, boa tarde a todos. A questão é o seguinte, com relação a essa lei veio à luz, ou foi promulgada, em virtude de várias situações encontradas no município, que estavam de forma irregular. Então, ao invés do município coercitivamente fazer a demolição, ou pedir a demolição desses prédios, achou-se por bem possibilitar a adoção dessas medidas para que os proprietários pudessem regularizar o imóvel com o projeto que está executado e pagasse uma contrapartida. Essa contrapartida poderia ser financeira, ou seja, com o próprio depósito em dinheiro, poderia ser parcelado, e também a contrapartida por meio de prestação de algum tipo de serviço ao município, desde que o valor seja compatível e seja necessidade do município. Então, não só essa situação, mas outras situações foram contempladas com esse plano de regularização. Infelizmente, já vim aqui algumas vezes, já falei, o nosso plano diretor engessa muito a situação da cidade. E esse tipo de reforma que abrange mais do que 50% do imóvel,
não é permitido. Então, se não fizesse uma regularização, o caminho que deveria ser adotado é a demolição. Isso daí acarretaria mais prejuízos do que benefícios à população. Então, foi por isso que foi adotada essa lei, a Câmara Municipal aprovou essa lei na época, e alguns empreendimentos foram beneficiados com essa situação. Inclusive, a própria Secretaria de Planejamento tem interesse em fazer uma reedição dessa lei, porque nós constatamos ainda que existem vários empreendimentos irregulares, são chamados, a grosso modo, de puxadinho, que a pessoa faz uma reforma no imóvel e não contrata engenheiro, não leva o projeto para o município, mas, todavia, está sendo utilizado dessa forma. Isso daí prejudica o município, que não contabiliza o IPTU, e prejudica as outras pessoas, porque, se for uma construção irregular, tem duas maneiras: ou cabe, dependendo da situação, essa regularização, ou, se não, a própria demolição, desde que não afete os vizinhos, como é o caso que aconteceu aqui. Não afetava outras pessoas, então, por isso, foi contemplado com a regularização. Eu entendo. Agora, por que... o que eu não entendo é por que chegou-se a esse ponto. Por exemplo, o plano diretor é de 2003, né? Quando ele começou a fazer aquela reforma, ele deve ter apresentado um projeto de mas ele fez obra sem... Não, tudo... Ele estava já com a pretensão. Quando a lei de regularização entrou direto. Você sabe quando começou aquela obra, Vanessa? Sei só os documentos que eu tenho aqui, tá? Ele protocolou ela 14/7/2015. 14/7/2015. Isso, o projeto para a reforma. Então, mas aí ele nem tinha feito a reforma ainda. Não. A lei de regularização, ela permitia para obras em andamento, para vários tipos de obra. Não, tudo bem, mas isso que eu não entendo. Aí eu preciso entender. Não, pode perguntar para você. Eu preciso entender. A pessoa vai e apresenta um projeto na prefeitura para reforma. Provavelmente vocês devem ter analisado o projeto e devem ter falado, não pode construir isso como reforma. Tem que ser, enfim, um projeto novo, que vai ter que respeitar o plano diretor, vai ter que respeitar o recuo de calçada, isso, aquilo. Ou seja, eu lá no departamento assino não aprovado. Normalmente é assim. Mas na época da lei de regularização, todas as obras, elas entraram. Todo mundo que tinha obra em andamento, obra por fazer. Não, então, mas essas obras em andamento não eram já... Ou obra, hein? Mas isso que eu não entendo. Essas obras em andamento não têm aprovação da prefeitura? Algumas que não têm. Tem algumas que são... A lei de regularização é justamente por isso. É a pessoa que está reformando escondido. Marcelo, tem várias obras na cidade que são feitas à revelia da prefeitura. Não, eu até entendo, mas uma obra no centro da cidade, naquele porte, é difícil fazer a revelia da prefeitura. Não, mas A mesma coisa a obra aqui do secretário de governo. Essa obra também enorme que nunca acaba, né? Essa obra também deve ferir a legislação de calçada, não sei. Não sei se... Posso opinar ali? Essa obra do seu Alfredo, ela foi aprovada muito antes de plano diretor. Antes de 2003. Então... Ele faz tempo que ele A obra que está demorando para acabar. Está virando uma basílica lá. Entendeu?
Projeto que é aprovado, não tem, a gente só aprova o início das obras, a gente não tem a conclusão. Ele pode renovar os pedidos. Mas como o projeto foi aprovado antes, então a gente não pode tolir o direito dele, porque ele já teve o direito adquirido. Claro, já tem um projeto aprovado. Mas é isso que é importante, é ter o projeto aprovado. Por exemplo, nesse caso ali daquela construção, não teve um projeto aprovado. Isso que entrou na lei de Ele regularização. entrou na lei de regularização. Aí ele teve que pagar a contrapartida para que fosse regularizado. A pergunta, talvez do Marcelo, ele foi fazendo uma obra com o muro fechado lá, aí de repente talvez seja isso, ele foi fazendo a reforma escondido, porque tinha aqueles muros na frente lá, muro alto, pôs a laje, foi fazendo escondido, e aí a hora que surgiu a lei de regularização, o que ele fez? Ele entrou com um projeto com aquilo que já estava pronto lá. Ó, isso aqui estou executando dessa maneira. Então, o que acontece quando existe uma obra que ela está sendo executada sem aprovação? O fiscal vai lá na obra e você fala, eu vou chamar um engenheiro agora e vou fazer um projeto e vou levar na prefeitura. Se o projeto atender a lei normalmente, faz-se análise e aprova. Sim. Aí, você analisou o projeto, ele não enquadra na norma, você vai dizer o seguinte, não posso aprovar o seu projeto porque você tem que mudar isso, isso, isso. Ou a pessoa para e desmancha para adequar, ou ela para a obra e fica esperando, foi o que aconteceu. Como havia possibilidade de haver um projeto de regularização, não só por causa dele, mas, como o secretário falou, tem muita obra irregular na cidade. Então, o que já aconteceu outras vezes, entraria talvez a ação do vereador que fala assim, vamos fazer uma anistia, vamos perdoar todo mundo, e já houve em Itajubá perdão, quer dizer, aprova a obra irregular, em detrimento de muita gente que atendeu, não ocupou o espaço mais do que o outro, fez dentro da lei, e de repente você beneficia alguém que foi mais esperto. Nesse caso da regularização, a lei ela foi, de certa forma, justa, né, porque ela penalizou, ela cobrou daquele que ocupou mais do que devia, né, então ele foi penalizado, e tanto é que quase R$120 mil foi o custo, né, de regularização dessa obra. Então, a gente entende, né, que o ideal seria uma obra está acontecendo, hoje começou a mexer, o fiscal ir lá e embargar a obra, isso seria o ideal, né? Mas muitas vezes, até por deficiência de número de pessoas, ou porque você não vê, acaba não acontecendo essa interdição. E aí, se a pessoa está executando a obra, mas ela está tentando pela regularidade da lei, só não fez o projeto, ela vai lá e regulariza a prova, dentro da lei. Aí, como ela estava fazendo além do que podia, se não tivesse acontecido a lei de regularização, ele com certeza não teria regularizado a obra dele, né? Não tem habite, não tem conclusão de obra, e ali, como é comercial, não poderia alugar, né? Aí talvez a pessoa faz a conta, putz, 120 mil vou ter que pagar, mas se eu ficar 6 meses parado a obra, fica mais caro, então ele acaba entrando, pagando, né? Então a lei permitiu que houvesse uma regularização. E como o secretário falou, a gente sabe que tem outras obras dessa maneira, né? É claro que tem que atentar, Marcelo, não que a lei permita que você regularize qualquer coisa. Se tem alguém que a obra é irregular e está com uma abertura virada para o vizinho, coisa que a lei federal não permite, ela não vai ser regularizada porque aquela situação não pode ser regularizada porque fere uma lei maior, vamos dizer assim. Então, as alterações ou aquilo que foi permitido na lei era aquilo que podia realmente, né, ser atendido e que não feria a legislação superior e que penalizasse aquela pessoa que, de certa forma, foi mais esperto do que os outros. Eu acho que isso é uma questão que aconteceu. Eu me lembrei agora de uma também ali do lado do Laffer. Que ela está paralisada. Aquilo parece estar paralisado, né? Está paralisado, embargado. Aí o que acontece? Porque é mais ou menos o mesmo caso, não é? Na verdade, aquele ali é um caso diferente, porque ele tem um projeto aprovado com recuo de 2 metros. Ele não seguiu o projeto que ele aprovou, o projeto caducou, e ele agora tem que recuar mais. E ele
não tem condição de recuar. Do jeito que está aquela obra lá, ele tem que perder, ele tem que desmanchar. E aí eles paralisam, esperam, aí um dia você passa lá, tem um pedreiro, aí ele fala, não, o pedreiro está só tirando as formas, não, está limpando. Você entendeu? Porque o que preocupa mais é a falta de cultura dos proprietários, dos próprios engenheiros que não seguem a norma, que a gente tinha que ter mais união, conversar com a associação, né? Por exemplo, esse engenheiro aqui dessa obra em específico, ele tem milhares de obras na cidade, ele sabe a norma, né? E eles ficam arrumando artifício para o proprietário. Aí o proprietário quer. Eu concordo com você. Ele vê a possibilidade. Infelizmente, se o engenheiro falasse não, 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 era muito mais fácil. Infelizmente, nós temos colegas que dizem assim, não, vamos tocando, depois a gente resolve. Infelizmente, né, a gente sabe que isso virou uma cultura muito ruim na cidade sobre esse assunto. Só para frisar que a reforma de imóveis é permitida, mesmo fora dos padrões, digamos que o imóvel no centro da cidade, ele já está solidificado ali. Então, se ele for fazer uma reforma que seja inferior a 50% do imóvel, ele não precisa ter recuo. Sim. Então, é só para pontificar isso, porque do jeito que a gente está colocando aqui, qualquer coisa tem que recuar. Não, tem alguns imóveis que pode ser feita a reforma, desde que não seja superior a 50%. Sim. Que seria a reforma de imóvel antigo. Sim. Inclusive, só para exemplificar esse caso, eu acho que a Uniodonto ali embaixo é esse caso, né? É esse caso. Está ficando super bonitinha e tal, mas eles fizeram uma reforma, modificaram, claro, completamente a casa, mas lá dentro eu acredito que deva ter respeitado alguma coisa dessa questão de 50%. A parte nova, você viu que é pequena em cima da Uniodonto? Sim, sim. Tanto da Uniodonto como desse aqui mesmo, pela lei de regularização. Não adianta muito, mas o pavimento superior, ele recuou 3 nas 2 laterais. Então, a gente pensa, a priori, que não funciona esse afastamento, porque não dá abertura de rua, né? Mas, a nível de ocupação do todo, no segundo pavimento, ele está com uma área bem restrita, né? Certo? Eu acho que fica assim, claro, a dúvida de que era uma obra regular, mas para a prefeitura, quer dizer, não houve um beneficiamento, alguém foi penalizado e ela hoje é regular. Então, acho que isso é que tem que ficar. Né? Se a dúvida de vocês, é uma obra hoje que está regularizada, né, dentro de uma lei que foi aprovada pela Câmara. Acho que uma lei inteligente, até pelo fato de cobrar de quem teve um benefício maior do que os outros. Né? Então, acho que essa está respondida. Inclusive, agora, para fechar a obra, né, foi feita a vistoria do bombeiro, eles vão alugar para a igreja, que a igreja é um negócio complicado, né, mas que pela lei é permitido no local, né, e o bombeiro fez toda a vistoria. Enquanto não teve laudo do bombeiro, nós não liberamos, né, eles queriam até que adiantasse, porque era igreja. Vamos soltar, mas precisa corrimão, precisa disso, precisa daquilo. Esperamos até o último. Ele acabou fechando tudo certinho. Ótimo. Tá? Na realidade, até reduziu um pouco as irregularidades por conta de ser igreja. Porque no salão existiam pilastras, existiam divisões que ele teve que retirar para possibilitar alugar o imóvel lá para a igreja. Então, ele até reduziu a irregularidade que ele tinha, que passou pela lei de regularização. Ok. Só para reforçar essa questão da lei, foi muito feliz eles fizeram essa lei de regularização, porque no passado já teve outras leis. Só que, pagar a taxa, né? que sem pagar nada. Quer dizer, aí dava a sensação, eu vou fazer irregular, depois regulariza, e não pago nada. Aí dá uma sensação ruim para a sociedade. Agora, nesse caso, não, teve uma contrapartida, acho que foi ótimo isso. Agora, essa lei, eu não sei, depois eu até vou pesquisar
essa lei 3107, mas ela devia penalizar o proprietário e o profissional também, né, que assinou lá, tipo o engenheiro que assinou o projeto. Na verdade, essa não abordou esse lado. Mas podia, né? Podia. Podia, porque aí o profissional vai pensar 2 vezes antes de propor um projeto que ele sabe que está errado. Né? Verdade. E o proprietário ir lá e construir. Porque a primeira pessoa que você contrata para você fazer um imóvel, um prédio, uma coisa, enfim, ou é um engenheiro civil ou é um arquiteto, né? E muitas vezes é ele que sabe da legislação da cidade, né? É uma coisa que você muitas vezes não entende. O problema, então, Marcelo, é que muitas lá, vezes a pessoa ela idealiza o que ela quer fazer, quer ocupar o terreno, 100% do terreno, chama um pedreiro, começa a fazer, depois que ele vai atrás do engenheiro, né, para poder fazer o projeto, fazer o cálculo. O que acontece é que, é o que a Vanessa falou, chegar para mim, olha, eu quero fazer isso. Espera aí, a lei aqui não permite. Não, mas eu quero fazer. Eu falo, não, mas você vai ter problemas, não vai aprovar. Você tenta convencer o proprietário de que ele está... Mas aí, de repente, ele fala assim, não, tá bom, então você não serve para mim. Aí ele acha um outro que faz. Né, que dá cobertura, infelizmente. Mas eu acho que é interessante, sim, essa questão da penalização do profissional que orienta errado. Legalmente, ele, se for o contrário, talvez até se o proprietário pedir para o engenheiro ou pedir que ele faça errado e ele fizer errado e depois o proprietário falar assim, não, eu não falei, você fez, ele pode ser penalizado, inclusive, né, por código de ética, as coisas, porque ele tinha obrigação de dizer que a lei não permitia. Claro. Né? Então, pode acontecer dele ser pego de surpresa até pelo próprio proprietário, que resolve dar um passo atrás e penalizar ele. E outra situação é que essa lei não regularizou todas as obras, não. Tá? Tem algumas obras que foram solicitadas a regularização e foram negadas. Porque também a gente tem que seguir determinadas normas. Não é simplesmente porque editou essa lei de regularização que qualquer obra que foi feita ia ser regularizada. Mas então, isso aí é analisado. Essas obras que foram negadas, acontece o quê? É embargado e vai para o jurídico da prefeitura para que façam ação para demolição. E acontece isso na prática? Olha, tem várias ações em segmento. Já houve demolição, inclusive. É mesmo? Agora nós estamos com... Tem algumas que ainda, depois que entram na justiça, aí demora demais. Sim. Nós estamos com obra aí na justiça que está lá parada a obra. Na justiça, aguardando a posição. Aí recorre, aí vai para a segunda instância, vai para Belo Horizonte, vai para Brasília. Muitas nós conseguimos com a lei de regularização, porque o valor de contrapartida, para alguns, por exemplo, eles fez em obra. Mas nós tivemos uma lá que deu 200 e poucos mil e que ela pagou em 30 parcelas. Entendeu? Então, já deu para a pessoa pagar, mas... então, tem vários assuntos. Desde quando eu assumi a Secretaria de Planejamento, que eu tenho conhecimento de cabeça, já teve 3 obras que foram demolidas. Não no todo, só na parte que está irregular. Sim, que estava irregular. Isso. Agora, com relação ao prédio do Aloísio, ele foi integralmente aprovado dentro do plano diretor. Ele tem 10 pavimentos. É esse que eu já conversei com você há um tempo atrás. Eu, inclusive, já te mostrei. Ele tem uma taxa de ocupação de 60%, né? Zona central, onde é permitido essa altura, 10 pavimentos. Ele foi analisado pela Viviane, pela arquiteta Viviane, pelo arquiteto Alexandre, né? Não tem nada dele fora da norma. Então, não sei qual que é a pergunta. O que talvez tenha causado essa pergunta é porque a gente tem 2 anos, 3 anos que nós estamos falando do plano diretor. A proposta, inclusive, está aqui na Câmara. E na audiência, a justificativa e defesa é que na Zona Central não pode ter mais prédio e tal. Então, isso ficou sendo, né, como se fosse a verdade agora que no prédio, no centro, não pode ter. Mas a lei, eu falei isso na outra vez que eu vim aqui, a lei, o plano não foi aprovado ainda, então vale a regra que existe, que é a lei 2003, né, 008 de 2003. E ela permite... a Zona Central pode ter 10 pavimentos, sem problema nenhum. E a única coisa que foi questionado
é que o terreno era terreno da prefeitura, o terreno do palácio, o terreno onde tem o palácio, ele era um terreno comprido, né? Então, como era o terreno do palácio e o palácio é tombado, então não poderia, né, construir. Então, como ele foi desmembrado em 3 terrenos, o que aconteceu é que passou a ter 3 terrenos. E aí a prefeitura, foi feita uma solicitação para o Conselho do Patrimônio para analisar a possibilidade de descaracterizar aqueles terrenos lá, né, dentro da questão da obrigação de não fazer, da proibição, né, de não edificar em função do tombamento, e o Conselho entendeu que, como aquilo lá estava nos fundos, estava lá atrás, não afetava a cara do prédio, né, não afeta de maneira nenhuma o palácio, e essa é a incumbência do Conselho. O Conselho, eu acho que por unanimidade, todo mundo concordou, né, e aí não tinha mais impedimento. Aí o projeto foi analisado, levando em consideração que havia tirado essa obrigação. E aí a lei permitia, a altura do prédio está ok, a ocupação está ok, então não tem nada de irregular, entendeu? Você sabe quando que deu entrada esse projeto na prefeitura? Qual esse? O do prédio do Aloysio. Aloysio? Ele teve substituição. Quer ver? Ele foi aprovado em 2016, em nome do Aloysio. Então, 2016, 29/6/2016. Como o Aloysio trocou de nome para a incorporadora Fernandes, né? Houve a substituição. Então, eu não tenho a data do protocolo, tá? Mas foi próximo a essa data aí. É porque várias pessoas questionam várias coisas seguindo essa linha que o Fernando falou. Porque como já tinha sido divulgado na cidade, essa coisa do plano diretor, que era só 4 pavimentos, muita gente da região aqui central, quando viu começar aquela construção, eles falaram, não, mas não pode, aquela coisa toda e tal. Vários questionamentos chega essa questão do tombamento do Palácio 26 de Fevereiro, e chega também, que depois eu até preciso confrontar as datas, de que quando a prefeitura vendeu o terreno, ainda existia tombamento. Então, a regra seria, teoricamente, um prédio pequeno. E aí, depois que houve a venda do terreno, que foi retirado o tombamento. Isso eu também não sei. Então, isso eu também não sei, eu até preciso pesquisar essa questão de datas. Porque o que me falaram já também sobre essa questão, é que muitas vezes, quando você, e isso acontece, claro, quando você coloca à venda um terreno em que existe um tombamento e que só pode construir 4 andares, 3 andares, enfim, você limita a venda, né? Tem um monte de empresário aqui que quer construir, quer comprar um terreno, mas para construir um prédio de 10 andares. Você diminui o custo dele, né? O valor de venda. Exatamente. E né? é isso. E aí, pelo que me falaram, não apareceram muitas pessoas querendo comprar o terreno porque existiu o tombamento. Aí foi concretizada a venda. Aí depois tirou o tombamento. Eu não sei, eu preciso ver datas. Eu não sei exatamente o que pode... Da minha parte, posso falar por mim, não houve má fé nenhuma quando eu até que levei a proposta para o tombamento, por analisar a planta que tinha sido aprovada, o terreno que eles incorporavam não tinha justificativa, porque o prédio histórico, a gente tombou em volta da praça, estou com o mapinha aqui, e ao lado dele, inclusive do outro lado dele, já tem um prédio enorme. Então, nada ofuscaria a fachada e nem a lateral dele. E o fundo dele não tem característica nenhuma. Né? Não tem razão então, mesmo. não tinha razão. Então, a única razão que eu vejo, mas isso também essas construções modernas são mais
existem tecnologias de construção mais modernas, Causar né? algum dano Causar no bem algum tombado. dano no bem Mas tombado. aí o ônus é de quem causou. Então, Sim. por exemplo, se ele for construir lá e tiver algum problema no imóvel, que já o imóvel é um imóvel que requer já cuidados, Não só né? para o público, mas para qualquer um, né? A pessoa é Então, é o responsável ônus por dele. entorno, né? Sim. É. Então, da minha parte, quando eu levei isso, na verdade, eu não avaliei se tinha vendido um terreno, se não tinha, porque eu sou técnica. Claro. Quando houve este questionamento por parte do prefeito, inclusive, Vanessa, o que você acha disso? Eu levei a minha parte técnica. E os imóveis tombados antigamente, quase todos os entornos têm que ser revistos, porque, inclusive, mudou muito essa questão de tombamento, e a gente está com apoio agora do pessoal do IFAM, do IEFA. Eles democratizaram muito isso para evitar esse medo do tombamento. A pessoa pode reformar por dentro. Então, sempre que tem alguma coisa, a gente recorre a eles, né? Inclusive, como nós temos tombamento federal aqui, da Casa do Venceslau, as obras do lado, agora o Jorge Callas está com um projeto ali para reformar, tem que ir lá, mostrar o projeto, para depois a gente aprovar. Então, a gente tem todo o critério antes de fazer qualquer coisa. Legal. Duas obras em torno da casa do Venceslau, que estão aguardando, tem que pegar o projeto e levar em Belo Horizonte para eles avaliarem. Porque na área de entorno da Casa Cor-de-Rosa, eu falo Casa Cor-de-Rosa, por exemplo, não pode ter recuo. Entendeu? Tem todo o regulamento em torno do imóvel tombado. Sabe? É o caso daqui. Mais alguma coisa? Gento Pereira. Que bom. Eu só queria aproveitar e cumprimentar a comissão, porque a gente sabe que uma das funções principais da Câmara, dos vereadores, é o acompanhamento, fiscalização. E mais do que repetir ou replicar o que alguém fala sem informação, é fazer isso. Vem cá, me explica. Né, que acho que vocês têm hoje o direito e a obrigação de esclarecer a população de que... Porque fica ruim, né, para quem tem alguma coisa. O próprio prédio, por exemplo, esse da esquina, todo mundo fala mal do prédio, porque como se tivesse uma coisa ruim. E, na verdade, está tudo certo, né? Então, nós sempre tomamos cuidado lá no departamento. O projeto ele passa por vários profissionais, porque não é fácil de analisar um prédio desse rápido, que normalmente tem aquela pressão que todo mundo está querendo levar rápido. E também não fica na mão de um profissional só, sabe? Ele é analisado por um estagiário primeiro, depois 2 arquitetos olham e depois eu olho. Então, o pessoal até reclama muito porque demora, porque a gente tenta ter um selo grande. Passa alguma coisinha, porque são várias, né, normas, tem algumas coisinhas que passam. Tem já o profissional, né, que tem que revisar o projeto dele, tem que atender a lei. Tem multa na nossa lei quando o profissional desrespeita, né? A gente procura ter o maior cuidado. E para nós é bom, realmente, a gente poder explicar. Esse do Aloísio tem amigos pessoais que ligam para a minha casa para saber como é que está esse projeto. Por causa disso que você falou. Houve uma conversa de que não teria mais prédio no centro, né? E tem várias pretensões de prédio, né, Juliana, aí no centro. E a lei não passou e nós temos que aprovar. Já estamos com Hoje mesmo uma pessoa me falou, eu comentei que ia ter essa reunião, uma pessoa me falou, lá no estacionamento do Pássaro Marrom vai ser erguido um prédio. Eu falei, aprovado. não, eu sei, é do Wanderson, do Pilar, comprou até a casa do Sérgio Leal, está demolindo a casa, tal, para
fazer toda uma área ali, enfim. Já foi aprovado. E eu falei, bom, aquele projeto A com lei certeza permite. vai ser alto e permitido pela lei atual do plano diretor. Talvez isso mostra. Eu me lembro que quando a gente veio na outra reunião, você questionou essa questão de por que não fazer no centro, por que Eu não poder particularmente fazer. acho que o centro tem que ser mais adensado. A gente Eu acho. Então, o que acontece? Nós temos, principalmente na zona central, que é a parte mais antiga, nós vamos ter problema de rede de esgoto. Ali naquele pedaço tem 40 e poucos apartamentos que está saindo da L Braga, mais 80 do outro lá, mais não sei quanto. No final da história, você tem problema. Eu lembro, alguns anos atrás, aqui na praça, aqui, do Alfredo, inclusive, que você falou, quer dizer, acabou estourando a tubulação de esgoto e vazou dentro do prédio. Foi isso, né, Marco? Até acabou a água vazando lá e teve problema no começo do prédio por causa de excesso de água, né? Então, você pega uma manilha, né, de 4 polegadas, sei lá quanto, né, um monte de coisa. Então, aí você tem um monte de carro saindo do mesmo lugar. Então, isso é uma das preocupações que o plano hoje fala, que não deve ter adensamento no centro. Você tem que tentar levar isso para mais longe, entendeu? Essa é uma questão, né, que preocupa realmente, entendeu? É uma situação que preocupa de fato, e nós começamos a solicitar junto à Copasa uma análise de impacto de empreendimento. E chegaram a questionar, porque a prefeitura nunca havia solicitado. Não, mas agora estamos solicitando exatamente por conta desses motivos. A gente não quer passar por uma situação de aprovar um empreendimento e, posteriormente, lá na frente, ocorrer danos, porque existe essa questão sanitária, existe água pluvial, existe todo um segmento que tem que ser analisado, a questão do trânsito. Então, isso daí a gente está solicitando, em que pese alguns empreendedores achar que é excesso de zelo, mas acredito que não. Eu acho que a gente, lógico, tem que analisar o plano diretor, mas, por outro lado, também tem que analisar a condição de vida da população. Então, esses ponderações que foram colocadas aqui, a gente também está adotando esse sistema. E só para frisar, a gente também está encontrando o lado contrário da questão do plano diretor. Tem gente que chega lá na secretaria e fala, não, o plano diretor já fala que pode fazer, analisando o plano diretor que está aqui nessa casa. E, na realidade, não pode. Em que pese existir uma lei em tese, a gente não pode segui-la. A gente tem que seguir a lei que está vigente. Então, vários empreendedores chegaram lá e falaram, não, mas já está lá no plano diretor, lá que pode fazer. Não, não pode, porque não foi aprovado. Aliás, Marcelo. Aliás, isso que eu ia falar. Aliás, esse assunto plano diretor, ele está... Precisa resolver, porque nós estamos... Difícil. Primeiro que são situações que têm que ser resolvidas, até porque, se você imaginar, se tivesse sido aprovado o plano diretor, em 2015 foi feita audiência pública. Se ele tivesse sido aprovado em 2015, alguns desses prédios que já nós estamos falando não ia sair, porque já não era possível mais. Então, tem que agilizar essa questão da aprovação do projeto. Só para posicionar vocês, a gente recebeu esse projeto do plano diretor da prefeitura, só que a gente acha que é um plano diretor muito simples, e o plano diretor, pela característica dele, tem que contemplar várias áreas, não, porque o plano diretor é o desenvolvimento da cidade, então tem que contemplar várias áreas, não só essa área construtiva. Então, a gente recebeu, e outra, esse plano diretor que veio da prefeitura, ele não amarra com outras áreas, ele simplesmente fala, revoga-se o plano diretor anterior. Então, a gente revoga um plano diretor que contempla um monte de coisa e aprova um plano diretor muito simples, que só trata dessa área construtiva. Então, a gente está chamando algumas empresas, inclusive uma empresa que fez o plano diretor lá em 2003. João Pinheiro. A João Pinheiro, a João Pinheiro é a que fez agora. Israel Pinheiro que fez agora. A João Pinheiro foi 2003. Exatamente. Nós estamos chamando várias pessoas que entendem de plano diretor,
para algumas reuniões que estão acontecendo aqui na Câmara, pedindo o auxílio delas para a gente ver o que de fato a gente vai fazer. A gente avalia o que veio da Prefeitura e aprova, e nós, como vereadores, vamos apresentar emendas complementando tudo aquilo. Enfim, a gente está nessa discussão aqui na Câmara. Provavelmente, lógico, vai precisar também depois comunicar isso para a mesa diretora, porque provavelmente essas empresas vão solicitar algum valor para fazer todo esse estudo e todo essa nova legislação complementar. E então está mais ou menos nesse pé. Inclusive, acho que semana que vem temos mais uma reunião, quarta-feira, sobre plano diretor, de uma outra empresa que vai vir aqui falar. Eu não sei Chama a gente. Marcelo, no caso, quando a empresa veio apresentar o plano aqui, essa nova modelo que eles estão propondo é fantástico. Eu gostei muito, porque não amarra com saúde, educação. Cada um vai ter o seu plano próprio, porque ele tem que sofrer reajustes de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos. Então, é o plano diretor e a lei e a LPOS. São dois. Ele mandou para cá as duas coisas, né, que a Fundação trouxe. Porque tem o plano diretor e tem a lei que regulamenta o Código de Obras, né? Sim, acho que sim. Esse é o grande problema. Você vê, a gente tem trabalhado muito tempo com isso. Eu penso ao contrário do que ela falou, a gente já falou isso outras vezes, porque é o seguinte, antes do plano diretor, tanto é que nessa lei da LPOS que ela está falando agora, que é a lei, projeto de lei 101, ele está tratando da uso, ocupação do solo, parcelamento de solo, que é a lei 1988, 17, não sei quanto lá. Então, e no plano diretor de 2003, o que eles fizeram? Colocaram tudo isso que você falou e colocou dentro dele essa coisa de uso e ocupação do solo. E não funciona Não, se ficar dentro do plano. Tudo bem, aí são coisas diferentes. Ou você tira essa parte lá de dentro e diz que a parte de uso e ocupação do solo vai ser tratada numa lei específica, mas mantém a lei a lei de 2003, porque o projeto 008, ela é uma lei completa de planejamento do município. Ela envolve tudo, inclusive o parcelamento de solo. Mas entendeu? Todos os outros coisas que ela contempla, já tem outras leis que Não, contemplam. não é a mesma coisa, Vanessa. Não é que tenha lei. Se você fala assim, nós vamos fazer tal coisa na área de saúde, aí você vai lá olhar a lei federal e fala assim, eu tenho que entender isso, mas o que o município está querendo fazer para ele na área de saúde está escrito lá. Tem projeto, tem meta, tem... Então, ele é muito mais completo, entendeu? Não é usado que não é cumprido. O que a gente percebeu nesses projetos que vieram da Prefeitura é que a gente vai aprovar um plano diretor que seria um plano de desenvolvimento para a cidade por 10 anos, sem ter um monte de coisa nesse plano diretor, ou pelo menos uma ligação, falando, você vai nessa lei, você vai nessa lei. Por exemplo, não fala de cidade inteligente. Hoje em dia, o conceito de cidade inteligente está muito em voga, e o nosso plano diretor, que a gente vai aprovar esse ano ou o ano que vem, sei lá, para 10 anos, não fala o termo cidade inteligente, não cita. Entendeu? Então, assim, parece que a gente está aprovando um projeto de lei, um plano diretor, hoje para daqui a 10 anos, mas já completamente desatualizado. Por isso que não pode ser amarrado. Tem que separar, Marcelo, porque hoje, de um dia para o outro, as coisas estão mudando. Então, se você fizer tudo junto, eu acho que tem que ter uma diretriz básica. Sim. E os complementares. Sim. Isso que essa fundação foi contratada, só que ela foi contratada para fazer essa parte. Porque da lei de 2003, a única que segue somos nós e o departamento de parcelamento. O resto nem olha ali. Ninguém é regido pela lei de 2003 que está aí.
todo, entendeu? Eu Ela só existe no papel. Então, eu concordo. A questão da lei é o seguinte: sempre foi assim. Quando começou a discutir plano diretor, achava que o plano diretor era onde que pode fazer o quê, quantos andares pode fazer. Isso Sim. desde que ela nasceu. É. Né? Virou uma Só coisa que muito se você no plano diretor, que é a lei 2003, que ela é uma lei ampla, que fala de todas as áreas do município, assim como fala das outras áreas, tivesse um geralzão da parte de uso e ocupação do solo, e depois você tivesse as leis, teria que só atualizar 1988, as outras leis que tratam disso. O problema é que ao aprovar essa renovação que a gente está fazendo da lei de ocupação do solo, você está simplesmente dizendo assim, revoga o resto. Aí você mata a lei, que todo o trabalho de muitos anos, de muita gente, você mata o trabalho, entendeu? Não é ler, é o planejamento que o município fez, Vanessa. O município não usa aquilo. Então, ó, ele ficou de 2003 a 2012 dentro da gaveta. 2003 a 2012, dentro da gaveta. De 2012, que ele começou a implantar, só o meio dele, que é a parte de obras, e é usado, que é a aprovação de projeto e parcelamento do solo. Só. E agora eu vejo que está acontecendo a mesma coisa, porque aí estudou, fez tal, já faz quanto tempo que está parado? Entendeu? Então, nós tínhamos que ter, pegar uma auditoria. Posso sugerir uma coisa? Porque quando fala revogar a lei inteira, é complicado, porque no plano diretor tem todo o planejamento em todas as áreas para o prefeito, quem quer que seja, seguir ali. Então, acho que deveria de fazer o seguinte: aprova-se a lei, o plano diretor, tira essa parte que está sendo discutida de uso e ocupação de solo e lei de zoneamento, aprova-se isso aí numa lei complementar dentro do plano diretor e fala assim, olha, para a parte de uso e ocupação de solo, vai ver a lei número tal, projeto 100, lei número 100, lei complementar. Aí sim, que aí você não mata o planejamento inteirinho que foi feito para a cidade, não é só 10. Quando ele foi elaborado em 2003, já não houve acordo, ele foi aprovado assim, né, a toca de caixa no último dia do ano. Em 2003. Em 2010, saiu a lei de acessibilidade. Quer dizer, então, eu não sei o que nós estamos querendo resgatar lá em 2003. Está muito defasado. A ideia de retirar, eu acho que é mais, por enquanto, eu estou vendo, é melhor. Você só aprova o projeto 100, pronto. Projeto 101, aprova. Só que, para não deixar capenga, a lei 008, mexe nela também, onde está o artigo lá, tira tudo aquele negócio do projeto 100, do 101, e no artigo lá fala, olha, a parte de uso e ocupação do solo, ver lei 101, parte de zonamento, ver lei a 100. Pronto, aí não mata planejamento de saúde, educação. Sem contar que a dinâmica hoje é muito grande. Por mais que tentamos fechar tudo em volta do plano diretor, a gente não vai conseguir. Quando a gente conseguir formatar a situação da forma que a gente acha que é o que deve ser feito, provavelmente já tem outras coisas que deveriam ser inseridas ali. Sim. A gente nunca vai conseguir chegar a um plano diretor perfeito. Isso daí é utopia. Não, a gente pode chegar no próximo a isso. Posteriormente, a gente pode adequá-lo. É por isso que ele... talvez o grande erro foi esse. O plano diretor foi aprovado em 2003 e estava previsto revisão a cada 5 anos. Nós estamos com 12 anos. 2003 para 2000, quase 15 anos, e nós não conseguimos fazer a revisão. Então, tem coisas lá que realmente tem que mudar, tem que fazer, entendeu? Esse que é o problema. Bom, mas esse eu acho que não era a questão, não era o objetivo da reunião de hoje. Mas é que a gente está tão ansioso para realmente aprovar isso. Mas, assim, pelas conversas que eu tenho tido sobre o plano diretor, porque, como eu sou presidente da comissão de obras, a gente montou uma comissão e a comissão de obras faz parte.
Então, pelo que a gente está conversando, a intenção não é descartar esse projeto de lei que veio para cá, mas sim pegar ele e complementar com emendas vindas daqui da Câmara Municipal e fazer uma coisa um pouco maior, né? Mas aí mostrando assim, é um guarda-chuva que vai contemplar depois várias outras coisas. Mas para não se resumir o plano diretor só no uso e ocupação do solo, entendeu? Para o conceito de plano diretor ser um conceito mais amplo, realmente, que é uma lei que rege o desenvolvimento do município, em todas as áreas. Interessante você falar, a gente confunde até o nome. A João Pinheiro fez a 2003 e a Israel Pinheiro fez a outra. Seria interessante ouvi-los, Sim, viu? Porque eles têm... O conceito da Israel Pinheiro, da João Pinheiro, era um conceito lá do início de que uma coisa integrada tal. Quando a Israel Pinheiro veio, eles vieram tratar, segundo, inclusive na audiência pública, ele falou, não, o combinado com o prefeito que a gente vai fazer a revisão da lei de uso e ocupação do solo. E como era a obrigação de fazer a revisão do plano diretor, uma parte do plano diretor é o uso e ocupação do solo. Aí eles fizeram, foi feito o trabalho, foi discussão, é o que está apresentado aí. Só que a hora que você apresenta ele dizendo que é plano diretor, ele não é o plano diretor. Você pode chamar de plano de desenvolvimento, plano planejamento urbano, desenvolvimento urbano, mas não é o plano diretor, que o conceito dele é englobar tudo. Exatamente. Aí a hora que você apresenta essa lei, não tem nada errado nela. A hora que você apresenta ela, revoga você está revogando tudo de 2003. Aí você fala assim, tudo aquilo que de 93 a 2008, se você contabilizar a quantidade de horas que houve reunião, discussão, conversa, você lembra disso, começou o projeto Tecnópolis, Rota 459, e um monte de reuniões e de discussão para chegar numa proposição de um plano de Itajubá. Então, quando fala, não houve consenso naquela lei, no fechamento da parte que era o uso e ocupação do solo. A parte do conceito da lei, ela foi discutida e muito, como uma ideia diferente para Itajubá. Aí foi aprovada a lei. O plano diretor ficou faltando parâmetros, né? E aí não tinha jeito de usar ele, aí usava um pedaço da lei anterior, um pedaço dela, até 2012, quando houve, né, o problema de que o promotor entendeu que estava aprovando coisas fora do plano diretor, e falou, não aprova mais. Aí o que teve que fazer? Nós sentamos, fizemos, né, uma revisão, complementamos as coisas que estavam faltando, e aí já tinha algumas coisas que estavam precisando corrigir, aí foi corrigida, aproveitou a correção, a complementação dos parâmetros que não teve lá em 2003 e mais algumas coisas. Já tinha mudou zonamento, mudou alguma coisa de bairro, mudou uso ocupação de algum lugar, aí fez as adequações, né, até aquele momento e foi aprovado com uma lei 74, se não me engano, de 2015. A lei Acho 073. Aí foi aprovado. Então, hoje o plano diretor, a lei 2003, você pode entrar com um projeto lá que tem como analisar e aprovar, porque tem todos os parâmetros. Mas, a hora que você dizer assim, revoga ela, você vai matar todo esse trabalho histórico. É isso que eu acho que tinha que pensar. A nossa preocupação é justamente essa. Está na nossa mão aprovar um novo plano diretor para a cidade. Mas aí, no nosso entendimento, o plano diretor realmente é um plano diretor que contempla várias diretrizes para o desenvolvimento da nossa cidade para daqui a 10 anos. Aí, quando vê, a gente pega uma coisa que veio da prefeitura que só fala de uso e ocupação de solo, revogando tudo de 2003. Então, a gente tem essa preocupação de não desperdiçar o que veio de lá agora, mas sim de tentar complementar com outras coisas para realmente a gente mostrar para a população, olha, estamos aprovando de fato um plano diretor. O que vai acontecer é que a gente está chegando num limite, porque como a cidade expandiu, né, tem várias áreas que não tem contemplação, que não contempla o plano de 2003. Sim. Né? Mesmo o próprio Itajubá Tecnópolis, né, a parte lá do Parque Tecnológico, é uma mancha azul enorme no mapa de terrenos particulares.
que as pessoas precisam edificar Sim. e tal, em toda aquela extensão que vai para a Maria da Fé ali, Sim. é de terreno particular. É. E outros lugares, né? Está chegando num limite que não precisa fazer alguma coisa. Claro. Né? Não, mas a nossa preocupação existe, a gente quer muito terminar isso logo. Mas é claro que vai depender bastante da mesa diretora também. Marcelo, só para encerrar, deixa eu dar uma sugestão. Talvez eu tinha que fazer assim, temos que aprovar o que veio de lá. Como é que emenda ele? Vamos revogar, tira o revoga e revoga só a parte Sim. que trata do coisa e aprova, a partir daí aí vai discutir o resto do plano, pelo menos você teria a proposição de mudança, todas essas que você falou, isso foi discutido, foi audiência pública, foi apresentado, faz alteração, né, e faz um remendo, vamos dizer assim, Sim. mas o remendo novo, né, e o resto depois ver como é que vai resolver, entendeu? Sim. Não dá para falar assim, não, vamos discutir o plano, não vamos aprovar porque não vamos revogar, e vamos discutir o plano inteiro, aí nós vamos demorar 10 anos, talvez até mais, né, Vanessa? Mas pelo menos a parte que usa fica aprovada logo, viu? É verdade. Algum comentário, vereador? Nossa, presidente, nenhum comentário com relação ao assunto, só agradecer mais uma vez. A gente fica aqui ouvindo vocês a tarde inteira e é bom demais, né, de forma técnica. E a gente tem só a agradecer pelo esclarecimento e assim pela firmeza das palavras, das colocações corretas. Isso aí facilita demais nós entendermos, né, e podemos passar realmente para o público que nos procura para justamente tratar desse assunto. Então, meu muito obrigado, Deus abençoe vocês e continue aí, tá bom, dando essa força para nós quando a gente precisar, tá bom? Obrigadão. Bom, eu também agradeço a presença do Fernando, do Marco Aurélio, do Sr. Carlos Junqueira, que são membros lá da AENAI, e, mais uma vez, do secretário Juliano. O secretário tem que ter uma salinha já aqui, né? Da Vanessa, muito obrigado pela presença. E As ordens. tá bom, não, quando a gente tiver alguma dúvida, a gente te chama. Tá? Muito obrigado pela presença de todos, é sempre muito bom tê-los aqui. Estamos à disposição. Obrigado. Vamos fazer só a parte prática agora. As atas de algumas reuniões anteriores, eu não sei se eu e o Pereira estamos aí juntos. Tá, então vamos ler as duas atas, porque aí já aprova, e parece que tem também algum projeto de lei, que aí também a gente aprova e já termina. Você pode fazer a leitura. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 22ª reunião ordinária. Aos 23 dias do mês de agosto de 2017, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende, Marcos Pereira de Paula e Antônio Raimundo Sante. O vereador José Francisco Marques Ribeiro acompanhou a reunião. Estiveram presentes os seguintes convidados:
Francisco Donizete Siqueira, diretor de obras, Douglas, representante da empresa RID, e os moradores do bairro Medicina, Cândido Pereira dos Santos, Marco Antônio dos Santos, Sueli Vargas Campanaro, Joana Dark Vieira, Paulo Vieira, Paulo Cortez, Edilene Cristina Bastos, Sônia Maria Gonçalves Ribeiro, Benedito José, Eliette Rafael e Sr. Rui. A pauta dessa reunião será obras de drenagem na rua Marechal Távora, no bairro Medicina. O presidente relata que o senhor Antônio Teixeira, secretário municipal de obras, e o professor Rosinha não puderam comparecer à reunião. A técnica legislativa, Cacilda Alves, assessorou a reunião. O presidente passou a palavra aos vereadores presentes e após aos convidados para esclarecimento de como está sendo prestado o serviço de asfalto e as danificações das residências. Após diversas indagações, os convidados prestaram os esclarecimentos cabíveis e concluíram, em conjunto com o representante da empresa RD, criarem um e-mail para que os moradores, através deste, pudessem fazer um relatório para que a empresa tenha ciência das danificações das casas. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 23 de agosto de 2017, assinam os membros das comissões. Bom, por mim aprovado. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 23ª reunião ordinária. Aos 30 dias do mês de agosto de 2017, às 16 horas e 18 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende, Marcos Pereira de Paula e José Maria Silva. Esteve presente o seguinte convidado: Vander Rodrigues Machado, da Associação Ecológica Amigos do Rio Sapucaí de Itajubá, acompanhado pelo morador do loteamento, senhor Paulo Sérgio da Silva. A pauta dessa reunião será aterro do empreendimento do grupo Pão e Mel. A técnica legislativa Cacilda Alves assessorou a reunião. O presidente faz a leitura do requerimento 223 de sua autoria para que se convite o presidente do CODEMA, senhor Jansen Francisco Correia Nogueira, o secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Ricardo Augusto Correia Ferreira, o servidor municipal lotado na Secretaria de Obras, senhor Virgílio Piottini, o secretário de Planejamento, senhor Juliano Galdino Teixeira, o empresário do Grupo Pão e Mel, senhor Mauro Lúcio Ribeiro, representante da EARCE, senhor Vander Rodrigues Machado, e o comandante da Polícia Militar do Meio Ambiente de Itajubá, senhor Adilson César Pedro, para participarem dessa reunião, com o objetivo de prestarem informações sobre o aterro do empreendimento do Grupo Pão e Mel. O presidente relata o recebimento do ofício enviado pelo secretário de Meio Ambiente, senhor Ricardo Augusto Correia Ferreira, relatando não comparecimento na reunião, como também ofício enviado pelo senhor Jansen, presidente do CODEMA, relatando que, devido a uma votação realizada pelo CODEMA, concluiu-se que não houvesse representação da mesma nessa reunião. O presidente expôs a denúncia recebida em relação ao aterro realizado pelo empresário da Pão e Mel, o qual foi feito sem as devidas licenças ambientais. O vereador Sargento Pereira sugere que se repita o convite aos convidados acima citados para prestarem esclarecimentos sobre o assunto. O vereador José Maria Silva sugere que esta comissão acompanhe as reuniões do CODEMA, devido o assunto ser pertinente a esta comissão e que atualmente o mesmo não recebe nem as pautas das reuniões realizadas por essa entidade. Concluiu-se nessa reunião 2 ações a serem tomadas: solicitar ao CODEMA para que os vereadores voltem a serem convidados para as reuniões e a realização de um ofício feito por essa comissão, solicitando novamente o comparecimento dos convidados ausentes nesta presente reunião, munidos de documentação. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 30 de agosto de 2017. Por mim aprovado. Presidente, só me permite fazer uma colocação com relação. Se eu não me engano, na leitura deu para ouvir que não tivemos representantes do CODEMA, e nós tivemos na oportunidade o senhor Vander, que ele esteve presente representando o CODEMA, né, e como membro também. Não, mas é ele isso? não veio pelo CODEMA. Ele veio como representante de uma outra entidade, de uma ONG. Como? Que é aquela do Rio Sapucaí. Okay. Tá? Ele não veio pelo CODEMA. Justamente pelo CODEMA ter feito uma reunião e ter decidido que não viria à reunião. Okay. Então está aprovado.
Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4.192. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4.192, que acrescenta o artigo 6A à Lei 2.919, de 30 de março de 2012, que dispõe sobre as permissões de serviços de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel no município de Itajubá, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. A proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno da Casa Legislativa. Parecer do relator. O projeto de lei em questão pretende acrescentar à Lei 2.919 dispositivos que autorizam a transferência do direito de exploração dos serviços de táxis para os sucessores legítimos do titular da concessão, no caso de seu falecimento ou incapacidade física ou mental. A justificativa argumenta que a iniciativa está amparada pelo Código Civil e pela Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, as quais determinam que, em caso de falecimento ou a incapacidade física ou mental do outorgado, o direito à exploração do serviço será transferido e seus sucessores legítimos. É relevante e conveniente, portanto, garantir o direito do permissionário à sucessão familiar. Dessa maneira, no caso de falecimento do taxista, os seus parentes, os sucessores legítimos, poderão o suceder na prestação dos serviços de transporte individual de passageiros. Também é importante lembrar a oportunidade de garantir o sustento e a sobrevivência da família do trabalhador, o que essa medida visa assegurar. Até então, a permissão de serviços de transporte individual de passageiros era devolvida ao poder concedente, não permanecendo nenhum direito ao profissional ou seus sucessores. Voto do relator. Diante do exposto e certos da necessidade de valorizar o profissional permissionário de serviços de transporte individual, manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do substitutivo ao projeto de lei 4.192 de 2017. Câmara Municipal de Itajubá, 31 de agosto de 2017. José Maria Silva, relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Aprovado. Também favorável. Bom, então, nada mais havendo a tratar, a gente encerra essa reunião da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Obrigado a todos.